Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e nessa aula eu vou falar sobre canais. O que são canais e como a gente vai identificar esses canais no nosso gráfico, beleza? Então só para lembrar vocês, na aula de tendência nós falamos que existem possíveis três tendências no nosso gráfico. Tendência de alta, no qual o mercado ele tende a fazer topos e fundos ascendentes, tá? Então eu vou pegar aqui para vocês, ó. Então o mercado ele tem três tendências, tá? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, beleza? Nessa tendência de alta existe o que denominamos de canal, tá? Um canal de alta. O que seria? Todas as vezes que o ativo chega próximo à parte inferior deste canal, né? Desta tendência de alta, nós falamos que existe um suporte, tá? Então, aqui seria um ponto de suporte, outro ponto de suporte, e possivelmente lá na frente, quando o mercado vier novamente aqui embaixo, será outro ponto de suporte e ele tende a respeitar essa linha de tendência que denominamos de canal. A outra banda superior do canal é essa, tá? Então, todas as vezes que o mercado vem nessa região, ele tende a dar uma venda, beleza? Porque aqui é uma região de resistência. Então o mercado acaba se movimentando através de ondas dentro de canais. A mesma coisa acontece na tendência de baixa. Tá? Quando nós temos uma tendência de baixa, o mercado também vai se comportar da mesma forma, fazendo topos e fundos descendentes, que é a característica da tendência de baixa, e dentro de um canal, beleza? Então é muito importante nós sabermos disso, porque nós vamos alinhar a nossa estratégia de compra, por exemplo, numa tendência de alta, bem próximo aonde está passando o canal de baixa, tá? Por quê? Próximo dessa região vai ser um ponto bom de compra, tá? Então a gente pode estar aliando outros tipos de estratégia, sabendo que quando chegar próximo dessa região, dessa linha aqui embaixo, vai ser um ponto de suporte para o preço voltar a subir de novo e nosso objetivo, claro, pode ser o topo lá, que é exatamente na banda superior do gráfico, tá? Então, essa linha nós mesmo que traçamos, o sistema, a plataforma não traça e nós temos que identificar. Só que na análise técnica, o que geralmente eles fazem? Eles falam o seguinte, a partir do momento em que o preço rompe essa região, na tendência de alta, por exemplo, vamos supor que o mercado veio lá de cima e estava vindo aqui para baixo. Ó. Quando ele rompe essa região, todo mundo que estuda análise técnica vai desconsiderar esse canal. Ele já não serve mais como ponto de entrada ou saída, tá? Então o que geralmente as pessoas fazem? Traçam os canais e a partir do momento em que o preço rompe essa região, eles excluem aquele canal, aquela linha da plataforma deles, tá? Então a mesma coisa aqui para cima, ó, vamos supor, quando o mercado está na tendência de baixa, está no canal de baixa, e o mercado vai lá em cima e acaba rompendo essa região aqui, ó. Então as pessoas acabam tirando essas linhas dos gráficos dela e daí não sabem mais por onde o mercado tende a respeitar como uma região de suporte ou resistência, tá? Então eu expliquei para vocês o conceito do canal, tá? Que são duas linhas paralelas, aonde existe na tendência de alta ou na tendência de baixa, que pode ser denominado na tendência de alta como um canal de alta, onde todas as vezes que chegar nas extremidades, o mercado tende embaixo, quando chega embaixo é um suporte, quando chega em cima é uma resistência, tá? Então o mercado tende a andar sobre aquela faixa de preço até o momento que ele vai romper aquela região, tá? No canal de baixa da mesma forma, tá, pessoal? A única coisa que muda é que o mercado dele sobe na tendência de alta e ele desce na tendência de baixa, beleza? Então, como é que a gente vai traçar as linhas de tendência, ó? Se eu pegar aqui, ó, tá? Linhas de tendência podem ser usadas para identificar e confirmar as tendências. Uma linha de tendência conecta pelo menos dois pontos de preço em um gráfico e geralmente alargada para identificar áreas inclinadas de suporte e resistência, conforme eu já tinha explicado para vocês, né? Então, a gente consegue ver nesse gráfico aqui, ó, alguns pontos em que o mercado ele acabou obedecendo, ó. Obedeceu essa região, obedeceu. Quando ele rompeu, ó, ele rompeu a região essa linha de suporte, né? Que o mercado todas as vezes nos testes anteriores estava servindo como um suporte, fazendo com que o preço fosse para cima, e daí chegou um momento em que o preço acabou passando para baixo, tá? Acabou passando para baixo, e quando foi lá em cima de novo testar aquela região, ele já testou com uma resistência
e voltou a cair novamente, tá? Então, como é que a gente vai traçar essas linhas no gráfico? Dessa forma, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Como é que a gente vai traçar isso no nosso gráfico? Então, nós temos o nosso gráfico aqui da Vale, qualquer ativo, tá? Da Vale, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer da seguinte forma, ó. A gente pega essa linha aqui, linha, e a gente vai traçando, ó, pontos em que o mercado tende a obedecer. Então, olha só. O mercado, aqui nessa região, ele respeitou a princípio, ele respeitou uma vez, vou fazer aqui para vocês, ó. Respeitou uma vez, duas, três, quatro. E aqui já rompeu aquela região, ó. Quando ele rompeu, e daí ele acabou servindo agora como uma resistência. Interessante esse exemplo aqui, ó, que a gente consegue ver das duas formas, né? Tanto como suporte e como resistência. Tem muita gente que acaba não acreditando nisso, mas pode ser que aconteça realmente. Olha só, essa linha de tendência aqui, ó, quando nós traçamos nesse primeiro, segundo, terceiro ponto aqui, nós não saberíamos no futuro aonde que iria passar a linha, né? Se o mercado realmente ia respeitar ou não. Mas nós vemos aqui, ó, que o mercado respeitou como uma região de suporte nesses toques aqui, e quando passou para baixo, serviu como uma resistência. Olha só, resistência e resistência, e o preço acaba caindo dessa região, tá? Então pode ser que tenha uma linha de tendência, outra linha de tendência aqui, pode ser que tenha uma linha de tendência aqui, ó. E tudo isso é nós que nós iremos traçar, nós mesmos, tá? Geralmente, quando nós traçamos essa linha de tendência, é de fundo para fundo e topo para topo, tá? Nesse sentido aqui, ó. Veja só, que desse fundo aqui, ó, que eu tracei, exatamente, ó, é de fundo para fundo. E daí, como a linha ela se estende, né, até o final do gráfico lá, ó, a gente consegue ter uma dimensão maior da onde que o preço futuramente pode tocar. Porque a princípio, do lado direito a gente não consegue identificar onde que o preço vai parar, né? Então a gente tem uma linha ali, e quando chegar próximo dessa região a gente sabe que se o preço estiver para baixo, quando volta na linha é um ponto de resistência, tá? Se o preço está para cima, quando volta na linha será um ponto de suporte, beleza? Então tem várias formas da gente traçar essa linha de resistência. Pode ser tanto do topo para topo, quanto de fundo para fundo. Isso aí vai depender do nosso olhar clínico, né? Mas eu não sei traçar, o que eu faço? Tem que ir treinando, tá, pessoal? Tem que ir treinando e tem que ir colocando realmente ali, fazendo com que a gente traçar as linhas no nosso gráfico, tá? Então é só assim, dessa forma, que a gente vai aprender a traçar linhas de suporte e resistência, tá? Através de canais. Então a gente pode ver aqui, ó, canal de baixa. A partir do momento que ele rompeu essa região aí, acabou andando para cima, e daí assim, de várias formas a gente consegue ter a precisão aí da onde que possivelmente, futuramente, o mercado pode respeitar como uma região de suporte ou resistência, beleza? Então, o canal de alta e canal de baixa, né? Então a gente vê aqui, ó, a mesma coisa que nós vimos ali no gráfico. Então, liga mais de um ponto, tá? De fundo para fundo, topo para topo, e daí temos um canal de alta e um canal de baixa. Sempre ficando atento a essas linhas de suporte e resistência quando nós fazemos isso, quando nós iniciamos o nosso dia. Então é importante que quando você vá para operar, você no início do dia comece a traçar pontos de suporte e resistências através de canais, seja de alta ou seja de baixa. Assim você vai saber dos pontos no quais o mercado tende a respeitar naquele dia, beleza? Como nós vimos aí no exemplo da Petrobras. E isso que é bom, né? Que a análise técnica nos possibilita de fazer a mesma análise para derivados ativos. O que nós temos que fazer, como nós já vimos na aula anterior, é ser especialista em um. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.